A filosofia, desde os tempos antigos, tem sido uma ferramenta poderosa para a transformação pessoal e social. Sócrates, Platão, Aristóteles e muitos outros filósofos dedicaram suas vidas a entender as grandes questões da existência. O que é a verdade? Qual é o propósito da vida? Como devemos viver? Essas perguntas, longe de serem apenas teóricas, têm implicações práticas profundas. A busca pela verdade, por exemplo, não é apenas um exercício intelectual, mas uma jornada interior que nos desafia a confrontar nossas crenças mais arraigadas e a questionar as narrativas que guiam nossas vidas. A filosofia estoica, com sua ênfase no controle das emoções e na resiliência diante das adversidades, nos ensina que a verdadeira liberdade não está em dominar o mundo externo, mas em governar a nós mesmos. Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio nos lembram que o maior poder que temos é sobre nossas reações e atitudes, não sobre os eventos externos. Sócrates, um dos fundadores da filosofia ocidental, nos deixou um legado inestimável através de sua dialética, o método de questionamento que leva à verdade. Ele acreditava que o autoconhecimento é o primeiro passo para a sabedoria. A famosa frase "conhece-te a ti mesmo" não é apenas um conselho filosófico, mas uma chamada à ação. A dialética socrática nos ensina a questionar, a não aceitar verdades prontas e a buscar sempre o entendimento mais profundo. Em nossas vidas cotidianas, muitas vezes aceitamos as coisas como elas são, sem questionar o porquê. A filosofia nos desafia a sair dessa zona de conforto, a explorar as raízes de nossos pensamentos e a examinar as bases de nossas crenças. Ao adotar a abordagem socrática, podemos desconstruir preconceitos e ideias pré-concebidas que limitam nossa visão de mundo. Podemos aplicar essa prática em nossas interações diárias, incentivando diálogos mais profundos e significativos. Pergunte a si mesmo: por que eu acredito nisso? De onde vem essa ideia? Como essa crença molda minha vida? Avançando no tempo, encontramos o existencialismo, um movimento filosófico que explora a condição humana em sua essência mais crua. Filósofos como Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir e Albert Camus nos confrontam com a realidade da liberdade radical. Somos responsáveis por dar sentido às nossas vidas em um universo indiferente. O existencialismo nos desafia a assumir a responsabilidade por nossas escolhas e a aceitar que somos os criadores do nosso próprio destino. Essa filosofia é um antídoto poderoso contra o conformismo e a apatia. Ela nos lembra que, mesmo diante do absurdo e do sofrimento, podemos encontrar significado ao nos engajarmos ativamente com o mundo e ao viver de acordo com nossos valores. Camus, em particular, nos oferece a imagem do mito de Sísifo como uma metáfora para a condição humana. Mesmo que a vida possa parecer uma tarefa sem sentido, como empurrar uma rocha montanha acima apenas para vê-la rolar de volta ao chão, ainda podemos encontrar um propósito no próprio ato de viver, na rebeldia contra o absurdo e na busca constante por significado. A filosofia não é apenas uma busca individual, ela tem o poder de transformar sociedades inteiras. Pense nas ideias iluministas que inspiraram revoluções e moldaram as bases das democracias modernas. Filósofos como John Locke, Voltaire e Rousseau argumentaram por direitos humanos fundamentais e pela separação dos poderes, ideias que continuam a ser fundamentais nas sociedades contemporâneas. Essas ideias filosóficas não só mudaram a maneira como as sociedades são governadas, mas também influenciaram profundamente como os indivíduos se veem e se relacionam com o mundo. Ao refletirmos sobre nossa liberdade e os direitos dos outros, somos chamados a agir com responsabilidade e empatia. No nível das relações pessoais, a filosofia pode servir como uma bússola moral, guiando-nos em nossas interações diárias. A ética kantiana, por exemplo, nos desafia a tratar os outros como fins em si mesmos e não como meios para um fim. Esse princípio, aplicado no dia a dia, pode transformar a maneira como nos relacionamos com amigos, familiares e colegas de trabalho. Então, como podemos trazer essas ideias filosóficas para nossas vidas diárias? Como podemos usar a sabedoria dos grandes pensadores para nos tornarmos melhores seres humanos e para construir uma sociedade mais justa? A chave está em aplicar esses princípios de forma prática. Ao enfrentar um desafio, pergunte-se: o que um estoico faria nesta situação? Como um existencialista encararia este dilema? Que pergunta Sócrates faria a si mesmo? Ao fazer isso, você começa a viver de acordo com esses valores, transformando não apenas suas atitudes, mas também inspirando aqueles ao seu redor. A filosofia nos ensina que a vida é uma obra em construção, que devemos continuamente lapidar nossas ações e pensamentos para nos aproximarmos da sabedoria e da virtude. Cada dia é uma nova oportunidade de praticar a resiliência, a reflexão e a compaixão.
Que tal você começar a aplicar uma dessas filosofias em seu dia a dia? Experimente e compartilhe nos comentários como essas ideias impactaram sua vida. Vamos criar um espaço de discussão onde possamos aprender uns com os outros e crescer juntos, usando a filosofia como guia. 8 atitudes inspiradas na filosofia para desarmar quem não te respeita. O desrespeito pode surgir em diversas situações da vida, e saber lidar com ele é fundamental para manter nossa dignidade e equilíbrio. A filosofia, com sua sabedoria acumulada ao longo dos séculos, oferece valiosas lições sobre como enfrentar o desrespeito de maneira eficaz e construtiva. Aqui estão 8 atitudes inspiradas em diferentes correntes filosóficas que podem ajudar a desarmar aqueles que não te respeitam. 1. Mantenha a calma estoica. O estoicismo nos ensina a controlar nossas reações diante de eventos externos. Quando alguém te desrespeita, a melhor resposta é a calma. Em vez de reagir impulsivamente, respire fundo e lembre-se de que você tem poder sobre suas emoções, mas não sobre as ações dos outros. Sua serenidade diante do desrespeito desarma a outra pessoa, mostrando que você não se deixa abalar facilmente. 2. Pratique a empatia aristotélica. Aristóteles acreditava que a empatia e a compreensão dos sentimentos alheios são fundamentais para a virtude. Quando confrontado com desrespeito, tente compreender o que pode estar motivando o comportamento da outra pessoa. Talvez seja insegurança, medo ou frustração. Ao responder com empatia, você pode transformar uma situação negativa em uma oportunidade de conexão e entendimento. 3. Utilize a dialética socrática. Sócrates era famoso por sua habilidade em usar perguntas para levar as pessoas a refletirem sobre suas ações e crenças. Em vez de reagir com raiva ao desrespeito, responda com perguntas que façam a outra pessoa pensar sobre o que está dizendo ou fazendo. Questione suas motivações e sua lógica de forma tranquila e ponderada. Isso pode levá-la a reconsiderar sua atitude. 4. Afirme sua liberdade existencialista. O existencialismo, defendido por filósofos como Jean-Paul Sartre, destaca a importância da liberdade individual e da responsabilidade pessoal. Quando alguém te desrespeita, lembre-se de que você tem o poder de escolher como reagir. Afirme sua liberdade ao se recusar a ser definido pelo desrespeito dos outros. Mantenha sua dignidade e escolha uma resposta que reflita seus valores. 5. Cultive a resiliência kantiana. Immanuel Kant nos ensina a agir de acordo com princípios universais, tratando os outros como fins em si mesmos. Ao lidar com desrespeito, mantenha sua integridade e continue a tratar os outros com respeito, independentemente de como eles te tratam. Essa resiliência moral não só fortalece seu caráter, mas também pode inspirar os outros a agir com mais respeito. 6. Exercite o desapego budista. Embora o budismo não seja uma filosofia ocidental, seus ensinamentos sobre o desapego são profundamente filosóficos. Quando alguém te desrespeita, praticar o desapego pode ser libertador. Isso significa não se prender ao desejo de ser respeitado a todo custo. Ao desapegar-se das expectativas sobre como os outros devem te tratar, você encontra paz interior e reduz o poder que o desrespeito tem sobre você. 7. Adote a perspectiva de longo prazo epicurista. Epicuro ensinava a buscar a felicidade e a evitar o sofrimento, através de uma vida equilibrada e reflexiva. Quando confrontado com desrespeito, pense nas consequências a longo prazo de suas reações. Vale a pena gastar sua energia em um conflito ou seria mais sábio preservar sua tranquilidade? Ao focar no bem-estar duradouro, você pode tomar decisões mais sábias e evitar dramas desnecessários. 8. Encoraje o autoconhecimento platônico. Platão acreditava que o autoconhecimento era a chave para a sabedoria. Use situações de desrespeito como oportunidades para refletir sobre si mesmo. Como você reagiu? O que essa situação revela sobre seus valores e limites? Ao se conhecer melhor, você se torna mais capaz de lidar com desrespeito de maneira eficaz e madura, protegendo seu bem-estar emocional. Essas atitudes filosóficas não apenas te ajudam a lidar com o desrespeito de maneira eficaz, mas também promovem crescimento pessoal e fortalecem sua autoconfiança. Ao incorporar esses princípios em sua vida, você não só desarma quem te desrespeita, mas também se torna um exemplo de dignidade e sabedoria para aqueles ao seu redor. Chegamos ao final deste mergulho profundo nas águas da filosofia, onde exploramos conceitos que têm o poder de transformar tanto nossas vidas pessoais quanto o mundo ao nosso redor. A filosofia, muitas vezes vista como uma disciplina abstrata ou distante, na verdade, está intrinsecamente ligada às nossas experiências diárias. Ela nos oferece ferramentas para navegar pelas complexidades da existência, para questionar o que tomamos como certo,
e para buscar um entendimento mais profundo de nós mesmos e do nosso lugar no universo. Ao longo deste vídeo, abordamos a importância de conceitos como o autoconhecimento socrático, a resiliência estoica, a liberdade existencialista e o compromisso ético kantiano. Cada uma dessas ideias não é apenas um reflexo de pensamentos antigos, mas um chamado para a ação no presente. A filosofia nos convida a não apenas contemplar a vida, mas a vivê-la de forma mais consciente, mais intencional e mais conectada com nossos valores mais profundos. Agora, a reflexão se volta para você. Como essas ideias ressoam em sua vida? De que forma a filosofia pode servir como uma bússola em seus momentos de incerteza, em seus relacionamentos ou nas escolhas que você faz diariamente? Talvez você se veja como um estoico, buscando manter a calma em meio às tempestades da vida. Ou talvez o existencialismo de Sartre fale mais alto em sua busca por autenticidade e liberdade. Mas a filosofia não termina aqui. Ela continua em cada pensamento, em cada escolha e em cada ação. Ela nos desafia a aplicar esses princípios em nossas vidas diárias, a questionar o que aceitamos como verdade e a buscar um significado mais profundo em tudo o que fazemos. E essa busca não é apenas pessoal. Ela tem o potencial de criar uma mudança coletiva, de influenciar como tratamos uns aos outros, como construímos nossas comunidades e como enfrentamos os desafios globais. Então, que tal começarmos uma conversa? Compartilhe nos comentários quais dessas filosofias mais impactaram você. Você já aplicou algum desses conceitos em sua vida? Como foi essa experiência? Ou, se ainda não o fez, o que te impede? Talvez seja a hora de desafiar a si mesmo a viver de acordo com esses ideais e ver que mudanças eles podem trazer. Sua voz é uma parte essencial dessa jornada filosófica. Ao compartilhar suas reflexões, você não só fortalece seu próprio entendimento, mas também contribui para uma comunidade de pensamento crítico e de crescimento mútuo. Então, vamos continuar essa discussão. Afinal, a filosofia é, em última instância, sobre diálogo, aprendizado e transformação. E lembre-se, a cada dia, você tem a oportunidade de escolher como viver, de construir o sentido de sua existência e de fazer a diferença no mundo. A filosofia não é uma resposta definitiva, mas uma companhia fiel em sua jornada, oferecendo perguntas que nos movem adiante. Então, qual será a sua próxima pergunta? Estou ansioso para ouvir suas ideias e ver como a filosofia está moldando sua vida. Vamos manter essa conversa viva nos comentários. Afinal, é aí que a verdadeira transformação começa, no encontro de mentes, na troca de perspectivas e na busca coletiva por um mundo mais consciente e mais humano.